Hoje, diante de todos que carregam o sangue, o nome e o amor desse homem, nós abrimos este vídeo como quem abre um livro precioso. Um livro escrito não com tinta, mas com suor, fé, cicatrizes e esperança. Este é o livro da vida de Raimundo, o homem que não buscou grandeza, mas que na simplicidade dos dias se tornou grande. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Ele nasceu entre 21 irmãos, num mundo onde a pobreza era grande, mas onde a força das histórias era maior. Ali, as crianças aprendiam cedo que a vida não espera ninguém crescer. E Raimundo não teve tempo de ser apenas criança. Ainda menino, tão menino, que mal entendia o que era viver, viu uma irmã recém-nascida sem vida sobre a mesa de madeira. Seu olhar inocente encontrou a morte pela primeira vez, e a vida silenciosa lhe sussurrou: nem tudo será fácil, mas tudo será aprendizado. Naquele lar, lotado de vozes e silêncios, o irmão mais velho tinha a autoridade de pai. A disciplina era rígida, o amor era firme e as memórias eram profundas. Quando Raimundo tinha por volta de 4 anos, uma queda o lançou entre a vida e a morte. Caiu, bateu a cabeça, perdeu os sentidos. A família o levou numa rede, acreditando que o menino já não voltaria. E foi ali, entre a fraqueza e o milagre, que Deus decidiu devolvê-lo ao mundo, como quem proclama: levante-se, sua missão ainda não acabou. Mas a infância de Raimundo não é feita só de dor, ela é feita de contrastes, de dureza e leveza, de luta e poesia. Havia dias em que ele e os irmãos brincavam de cobra cega, vendando os olhos de um, colocando-o num carrinho de mão e caminhando pela roça até que o mundo rodasse ao redor. Riam, provocavam, perguntavam no final: e agora, sabe onde está? E havia o dia do pirão sem farinha, quando o pai proibiu o pirão de café. E Raimundo, miúdo e desconfiado, tentou contornar a lei pedindo à mãe exatamente aquilo que não existia. Mãe, então faz um pirão sem farinha. Um pedido que até hoje ecoa como um retrato perfeito da inocência esperta daquele menino. Também havia a história com a irmã Rosa. Ela o chamou para pescar piabas. Ele recusou, preferiu ficar. Mas quando viu as piabas fritas, douradas, se aproximou com olhos famintos e disse: Rosa, me dê uma piaba, eu gosto tanto de piaba. E ela respondeu, rindo e repreendendo ao mesmo tempo: eu lhe chamei, por que você não foi? E ele retrucou, com toda a malícia doce da infância: e você me chamou, e como eu não vi. Mas a infância de Raimundo também tinha peso. Aos 8 aos 10 anos, enquanto outros meninos ainda brincavam, ele estudava pela manhã e, ao chegar em casa, já encontrava o jegue com a cangueira carregada de lenha. Saía guiando o animal, comendo com o prato na mão e, quando terminava, escondia o prato no mato para buscá-lo mais tarde na volta. A vida não esperou a crescer para lhe ensinar responsabilidade e ele aprendeu, sem reclamar, que trabalho não mata, mas molda. A vida ensinava cedo. Quem tem pouco, aprende a valorizar muito. Certa vez, quando os pais proibiram banho no tanque, alguns irmãos desobedeceram. Quando o pai voltou, todos apanharam, os que entraram na água e os mais velhos que não impediram. Assim foi a infância de Raimundo, uma travessia entre o riso e a luta, entre o peso da vida e a leveza das brincadeiras, entre o susto e o milagre,
entre a pobreza e a riqueza das memórias. Porque Deus, quando escolhe um homem para carregar grandes responsabilidades, não começa pela fase adulta, começa pela infância. Uma infância que não apenas contou a história de um menino, mas esculpiu, página por página, o caráter do pai que teríamos um dia. Enquanto os meninos descobriam o mundo devagar, Raimundo descobria correndo. Enquanto outros faziam travessuras, ele fazia escolhas. Enquanto outros ainda sonhavam, ele precisava sobreviver. Foi vendendo pipoca aos 11 anos, na porta de um cinema, que Raimundo deu seus primeiros passos rumo ao futuro. Ali, entre o barulho do milho estourando e a fumaça quente subindo da panela, ele aprendeu que o trabalho é uma escola silenciosa, daquelas que ensinam sem falar. A adolescência começou do lado de fora da casa, no peito cheio de responsabilidades, na alma que se recusava a desistir. Aos 12 anos, Raimundo foi viver só, numa casa alugada em Ribeira do Pombal, onde os silêncios da noite pensavam mais alto do que o peso da solidão que ele ainda não sabia nomear. Uma adolescente num mundo grande, enfrentando a cidade com coragem de um homem, mantendo uma casa, sustentando sua própria vida, e aprendia a cada amanhecer que a vida é mais dura para quem tem destino de grandeza. 6 meses passaram assim, trabalhando, vivendo só, descobrindo que coragem não se escolhe, se aceita. Depois foi para Alagoinhas. Ali, a adolescência ganhou novos contornos, mais trabalhos, novas ruas, a mesma força silenciosa que o acompanhava desde criança. Trabalhou com pipoca, aprendeu a lidar com gente, aprendeu a ser astuto sem perder a bondade. Aprendeu que o mundo abre portas para quem bate com insistência, mas também as fecha sem explicação. Ficou em Alagoinhas até os 18 anos, tempo suficiente para se tornar mais forte, mais maduro, mais dono de si. Até que a vida caprichosa, como sempre, lhe apresentou uma encruzilhada inesperada. Foi chamada a assumir um compromisso que não queria, um casamento forçado. Escolheu a própria liberdade. Partiu de volta para Cícero Dantas, com a mala pequena e a coragem grande. Lá encontrou novo trabalho, num bar. E a cena era como a mesma. Ele na escola, o pedido chegando e Raimundo correndo para atender o cliente. A vida chamava e ele atendia. Raimundo se tornava um homem capaz de sustentar uma família inteira. Teve solidão que ensinou maturidade, teve trabalho que ensinou dignidade, teve fuga que ensinou coragem, teve responsabilidade que ensinou valor. E, acima de tudo, teve a mão invisível de Deus guiando cada passo. A juventude adulta de Raimundo foi o território onde a vida, de fato, começou a pedir dele mais do que força. Começou a pedir amor, responsabilidade, entrega. E começou a lhe revelar que nenhum homem se torna grande sozinho. Foi nesse tempo que ele conheceu Mariana, a mulher que não apenas caminharia ao lado dele, mas que completaria a sua história. Eles não tinham nada, nem riqueza, nem bens, nem promessas de facilidades, mas tinham um ao outro. E isso, para quem sempre lutou com as próprias mãos, era mais do que suficiente. Casaram-se e foram viver na casa da mãe dela, um lar simples, mas vivo, onde aprenderam a dividir não só espaço, mas sonhos e esperanças. Ser pai, algo que ele já trazia dentro de si desde menino, mas que agora ganhava forma, ganhava nome, rosto, responsabilidade. Vieram os filhos, primeiro Miriam, depois Márcio, Marcelo, Marcos e Maiara. Foi então, com a pequena Miriam aninhada em seus braços, que Raimundo se viu diante de uma das decisões mais duras que um pai pode tomar: ir para São Paulo tentar um futuro melhor. Partiu com fé e com a mala pequena, carregando nos olhos o mesmo brilho que carregava quando enfrentava o mundo aos 13 anos. Mas São Paulo não lhe abriu as portas. Foi recebido pela frieza das ruas grandes, pela falta de oportunidades, pela realidade dura de quem chega sem dinheiro e sem instrução. Uma semana bastou para que o sonho virasse despedida. E Raimundo tomou o caminho de volta, sustentado não pelo pão, mas pela generosidade de amigos e conhecidos que lhe deram pouco que tinham. A viagem de volta durou dias longos, silenciosos, marcados pelo cansaço e pela fé. No bolso, Raimundo carregava 20 contos, pois aquele dinheiro seria para sustentar a família assim que chegasse Cícero Dantas. Para si mesmo, ele tinha apenas 1,5 conto, separado, miúdo, quase nada, mas era tudo que ele podia usar. Quando a fome apertou, procurou uma pequena venda à beira da estrada e pediu uma janta, que custava 2,5 contos, mais do que ele tinha. Com humildade perguntou a mulher: "A senhora pode colocar só um pouco de feijão e farinha, porque eu só tenho 1,5 conto." E foi isso que comeu. E assim seguiu viagem, com o coração cheio do tipo de coragem que só os homens destinados à grandeza possuem. Mas mesmo na dureza havia bondade escondida no caminho.
Já perto de Cícero Dantas, um grupo pediu café, depois desistiu. Um deles ofereceu o copo a Raimundo, e ele aceitou com a gratidão silenciosa de quem transforma cada detalhe em força. De volta à Bahia, Raimundo decidiu fazer novamente o que sabia: vender pipoca. Começou a construir um carro de pipoca com as próprias mãos, mas o dinheiro acabou antes que o trabalho terminasse. Foi quando a providência apareceu mais uma vez. O cunhado Abdias, o mesmo que o ajudou em Ribeira do Pombal e Alagoinhas, chamou de volta. Lá, ajudou Raimundo a terminar o carro e juntos abriram uma porta nova para a vida que insistia em não desistir dele. Com o carro pronto, Raimundo voltou às ruas, vendendo pipoca no Carneirão, nos comícios, nas noites movimentadas da cidade. E aquele seria um dos primeiros períodos em que ele realmente conseguiu respirar. Conseguiu comprar uma casa com a ajuda generosa do cunhado, mas como sempre acontece nas histórias dos mais fortes. Os ventos mudaram, as vendas caíram, o dinheiro rareou, e então apareceu outra mão amiga, a cunhada e comadre Zefinha e o irmão José Osmando, que o levaram para a Feira de Santana. Ali viveu 2 anos na casa deles, trabalhou no material de construção durante o dia, vendia pipoca à noite e aos finais de semana abriu o bar da associação. Foi duro, cansativo, desgastante, mas foi também nessa época que Deus silenciosamente preparou o caminho para que ele comprasse a casa onde mora até hoje. Se perguntássemos qual é o seu maior orgulho, ele não falaria de casas, de objetos, de conquistas materiais. Ele diria com a voz embargada: meus filhos, todos são cidadãos de bem. E isso para ele vale mais que ouro, porque Raimundo nunca buscou criar filhos ricos, buscou criar filhos decentes, e conseguiu. Nenhum pai tem controle sobre o futuro dos filhos, mas o amor dele nos guiou, e a força dele nos empurrou, e o exemplo dele nos moldou, ao ponto de que nenhum de nós gravou em sua história uma notícia que envergonhasse. Essa é a vitória de um homem. Não está nas ruas que percorreu, mas nos caminhos que abriu para quem veio depois dele. E por isso ele celebra quando vê os filhos e netos reunidos, porque cada rosto é prova viva de que sua vida valeu a pena. O mundo sempre entendeu algo que poucos entendem. O que se ganha de graça raramente tem valor. Então ele não nos deu casas, carros, terreno. Ele nos deu algo muito maior. A chance de conquistar, a chance de tentar, a chance de cair e levantar, a chance de termos história própria. Seu modo de amar era diferente. Era firme, honesto, responsável. Ele não nos entregava o futuro pronto. Ele nos dava ferramentas para construí-lo. E assim, com pequenos empréstimos, feitos com enorme sabedoria, ele multiplicou possibilidades. Pagou cartões, adiantou férias, ajudou nos empreendimentos. Permitiu que terrenos fossem comprados e que sonhos fossem iniciados. Foi um pai que recusou o caminho mais fácil para nos oferecer o caminho que realmente transformaria nossa vida. Nosso pai sempre acreditou em Deus e em Cristo. Não aprendeu pela Bíblia impressa, mas pela Bíblia da vida. Ele lembra com saudade das tradições: tirar as pilhas dos rádios, descarregar espingardas, jejuar, calar a voz e o coração em respeito à Quaresma e à Semana Santa. Havia um silêncio que era santo. Hoje, ele lamenta que esse respeito se perdeu no mundo, e um pouco até nele. Mas nós sabemos. A fé não se mede pelo barulho que fazemos, mas pelas marcas que deixamos. A semente que Deus plantou nele floresceu em nós, e a marca dele é profunda. O legado de Raimundo está em pessoas, está em vidas, está em nós. E isso ninguém pode tirar. Ele não acumulou fortuna, mas acumulou algo que os ricos não conseguem comprar: respeito, honra, amor e memórias que não morrem. Na matemática de Deus, ganha quem dá, vence quem persevera e é grande quem serve. Raimundo serviu, Raimundo deu, Raimundo venceu. Ele é rico, mas não da riqueza que o mundo contabiliza. Ele é rico da riqueza que forma legados, da riqueza que atravessa gerações, da riqueza que não acaba, da riqueza que vive em cada um de nós. E se existe tesouro maior que esse, nós ainda não conhecemos. O que permanece de Raimundo é imenso. Permanece no sorriso dos netos, que correm pela casa como pequenas fagulhas de eternidade. Permanece nos filhos, que hoje carregam a honra, o respeito e o nome do pai, como quem carrega um tesouro precioso. Permanece na união da família,
que é fruto direto da vida dele. Permanece no exemplo, que jamais envelhece. Permanece na gratidão, que cresce com o tempo. Raimundo também carrega lembranças difíceis. Lembra da mãe ligada às raparigas, e ser ele que deu a notícia da morte dela ao irmão. Lembra dos últimos 2 meses de vida do pai, quando cuidou dele intensamente, e nunca esqueceu a sensação de que o pai esperou ele sair para morrer. Essas memórias moldam o coração de um homem, transforma a dor em sensibilidade, sensibilidade em sabedoria. E entre todas as lembranças que Raimundo carrega, existe uma que brilha com mais força, como um tesouro guardado dentro do peito, um tesouro que o tempo não consegue apagar. É o tempo das pescarias com o amigo Antônio Ceará. Foram muitas, hein? Pedalavam quilômetros e quilômetros, atravessando estradas de areia, riachos secos, silêncios profundos, até encontrar o destino preferido deles, à beira de um rio. E ali, naquele cenário escondido do mundo, eles montavam um acampamento improvisado. Acendiam o fogo, assavam a carne, pescavam, conversavam e deixavam as horas passarem, como quem deixa a alma respirar. O rio era mais que água, era companheiro, era testemunha, era refúgio. E foi ali, sempre ali, no encontro do fogo com a noite, da carne com a brasa, do homem com o rio, que nasceu uma das frases mais marcantes de Raimundo. Ceará, tem riqueza maior que essa? Não era uma pergunta, era uma verdade vestida de palavras. Era a filosofia de vida de seu Raimundo, que entendeu cedo que a felicidade não está no que se compra, mas no que se vive. Porque naquela beira de rio, Raimundo não tinha luxo, não tinha conforto, não tinha bens, mas tinha tudo o que realmente importa: paz, amizade, liberdade e o silêncio de Deus, falando através da natureza. Ceará respondia com um sorriso: tem não, não havia, não há riqueza maior que aquela, o privilégio de viver o simples como se fosse tesouro. E tanto tempo passou, os rios mudaram. As bicicletas já não cortam mais as estradas. As noites à beira da água ficaram guardadas na memória. Mas quando Raimundo fecha os olhos e deixa o pensamento viajar, é para lá que ele volta. Para o rio, para o Ceará, para a fogueira, para a carne assada, para o brilho da água. Para o tempo em que a vida era dura, mas era plena. Porque, no fundo, essas lembranças contam mais sobre Raimundo do que todas as outras juntas. Ele sempre soube reconhecer o valor das coisas simples. Sempre soube encontrar alegria naquilo que não envelhece. Sempre soube ver riqueza onde só os sábios conseguem ver. Um dos filhos diriam mais tarde: esse era Raimundo. O Raimundo derrubava o irmão do jegue, cuspia na boca de quem estivesse dormindo, botava passarinho na orelha dos sobrinhos, jogava sapo na cara de quem pescava com ele, botava os meninos para trocar murro, travessuras, sim, perversidades inocentes também. Apesar de tudo isso, o coração dele sempre foi enorme e todos nós fomos e somos apaixonados por Raimundo. Durante a entrevista, houve um instante de rara delicadeza. Nosso pai confessou carregar um pesar antigo. Havia pedidos apenas a um dos netos que não jogasse bola dentro de casa. Um gesto pequeno, mas que revela a grandeza da consciência e da sensibilidade que sempre habitaram o coração dele. E naquele momento, nós podemos dizer: pai, está tudo perdoado. Hoje entendemos um pai corrigir porque ama, assim como Deus corrige os filhos que ele ama. Cura, foi abraço, foi reconciliação, foi Deus. E agora, diante de toda a família reunida, dizemos: Pai, muito obrigado. Obrigado por cada noite de sacrifício, por cada lenha vendida, por cada pipoca estourada, por cada lágrima escondida, por cada sonho recomeçado. Obrigado porque, mesmo sem ter muito, o Senhor nunca nos deixou faltando nada. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. E hoje, nesta homenagem, nós te honramos. Seu legado está em nós. Seu nome vive em nós. E seu amor permanece. E se existe riqueza maior que essa, nós ainda não conhecemos. Feliz aniversário, nós te amamos. Nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de
mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Sabor